Preparem-se para uma jornada a uma das artes marciais mais antigas, misteriosas e completas já criadas. Em meio às selvas, montanhas e rios do Sri Lanka, nasceu uma disciplina que é muito mais do que uma simples luta. É uma fusão de combate corporal, filosofia profunda e espiritualidade ancestral. Seu nome é Angampora, uma arte que treinou exércitos para a guerra, mas que também ensina a curar, que foi tão perigosa que colonizadores britânicos tentaram apagá-la da história, e que sobreviveu na clandestinidade, escondida em danças e rituais secretos. Hoje, no mundo marcial, vamos desvendar os segredos do Angampora, desde suas origens lendárias até suas técnicas devastadoras. Vamos mergulhar na história de uma arte que literalmente luta com a alma de um povo. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. No coração do Sri Lanka, entre selvas densas, rios cristalinos e antigas montanhas, nasceu uma arte de combate que carrega mistério, disciplina e espiritualidade. Essa arte é conhecida como Angampora. O nome vem do idioma singalês. Anga significa corpo, e Porã significa combate. Portanto, a tradução literal é combate corporal. Mas o Angampora vai muito além da luta física. Ele mistura filosofia, ritual, técnicas de cura, uso de armas e até crenças místicas. Segundo tradições orais, a origem do Angampora remonta a milhares de anos. Há quem diga que essa arte marcial teria mais de 33 mil anos, surgida com os Yaksha, um dos povos antigos que habitavam Sri Lanka antes mesmo da formação dos reinos. Os Yaksha eram descritos como guerreiros em sintonia com a natureza. Observavam animais, movimentos da selva e, a partir disso, desenvolveram técnicas de ataque e defesa. Acredita-se que foram eles os primeiros a explorar o uso de pontos nervosos do corpo humano, tanto para curar como para paralisar adversários. Há também menção a manuscritos antigos, como Varga Purnikava e o Pancha Rakawalia. Eles citariam 9 eremitas como fundadores do Angam. Esses mestres teriam vivido isolados, dedicando-se ao corpo e ao espírito, e transmitindo sua sabedoria de geração em geração. Entre as figuras lendárias mais lembradas está Rana Ravana. Ele aparece em várias histórias como um guerreiro incomparável, mestre em combate e profundo conhecedor do corpo humano. Para muitos, Ravana foi o primeiro grande nome a consolidar o Angampora, tornando-o mais do que simples luta, transformando-o em uma tradição marcial. Com o tempo, o Angampora deixou de ser apenas uma prática tribal e passou a integrar o treinamento dos exércitos reais. Durante o período de Anuradhapura, séculos antes de Cristo até o século X, guerreiros treinados em Angampora eram usados na proteção dos reis e na defesa contra invasores. Relatos também apontam o reinado de Bhuvaneka Bahu, VI, no século XV, quando guerreiros do Angampora teriam sido decisivos em campanhas militares, como a conquista do reino de Jaffna. Em 1562, na famosa Batalha de Mulleriyawa, guerreiros singaleses teriam usado o Angampora contra tropas invasoras, mostrando sua eficácia em campo. A arte marcial também floresceu em tempos de paz. Havia duelos organizados em arenas especiais chamadas Angamadu, construídas de acordo com regras arquitetônicas tradicionais. Ali, 2 grandes escolas se destacavam, a Marualia e a Sudalia. Elas não apenas ensinavam técnicas de combate, mas também disputavam prestígio e reputação diante do público, muitas vezes sob os olhos do próprio rei. Diferente de muitas artes marciais que focam apenas no físico, o Angampora sempre teve um lado espiritual. Antes dos treinos, praticantes acendiam lâmpadas a óleo, meditavam e faziam oferendas em busca de proteção. Alguns movimentos do Angampora eram acompanhados de cânticos e mantras, uma mistura de disciplina marcial com espiritualidade. Havia também o Maya Angam, o lado místico da arte. Nele, guerreiros acreditavam em encantamentos e técnicas energéticas capazes de fortalecer o corpo ou enfraquecer um adversário. Mesmo que esses elementos não tenham comprovação científica, eles fazem parte da tradição cultural do Angampora. Com a chegada dos colonizadores europeus, a história do Angampora entrou em sua fase mais sombria. Primeiro vieram os portugueses, depois os holandeses e, por fim, os britânicos. Em cada fase, guerreiros do Sri Lanka usaram o Angampora para resistir. Mas quando os britânicos consolidaram o domínio em 1815, eles passaram a ver essa arte como um perigo real. Relatos afirmam que em 1817, o governador britânico Robert Brownrigg proibiu a prática. Angamadu teriam sido destruídos, e mestres perseguidos. Há até histórias de que praticantes capturados eram punidos com tiros nos joelhos para nunca mais lutarem. Embora alguns historiadores questionem se todas essas medidas realmente ocorreram dessa forma, é consenso que o Angampora entrou em declínio profundo durante a era colonial. Para sobreviver, a arte foi escondida. Mestres passaram a ensinar apenas dentro das famílias, em segredo. Outros mascaravam movimentos de combate em danças e rituais, para que a tradição não fosse apagada. Com a independência do Sri Lanka, em 1948,
o Angampora ainda estava enfraquecido, quase esquecido. Mas não extinto. No século XXI, começou um movimento de renascimento. Mestres remanescentes se uniram para fundar a Jatica Ela Angam Shilpa Kala Sangamaya, uma instituição dedicada a preservar e promover a arte. Hoje, o Angampora é ensinado em escolas, apresentado em festivais culturais e até praticado por militares do Sri Lanka como parte de um resgate das tradições. Mais do que apenas uma luta, ele é visto como um patrimônio cultural, uma herança que simboliza resistência, identidade e espiritualidade. O Angampora nasceu entre mitos e lendas, cresceu em campos de batalha, resistiu à perseguição colonial e renasceu como símbolo cultural. É uma arte que une o físico e o espiritual, o ataque e a cura, o homem e a natureza. Uma tradição que sobreviveu porque seus praticantes entenderam que lutar não é apenas usar o corpo, é também preservar a alma de um povo. Técnicas do Angampora. O Angampora é dividido em 3 grandes ramos: combate corpo a corpo, sem armas; combate com armas tradicionais; técnicas espirituais e místicas, uso de mantras, rituais e crenças ligadas à energia vital; técnicas de combate desarmado. Essas são as mais antigas e formam a base da arte. Golpes diretos e circulares, socos, palmadas, tapas, empurrões e batidas com a parte interna e externa da mão. Chutes variados, baixos e médios, mas também saltos e chutes giratórios. Uso de articulações, joelhos, cotovelos e até a cabeça eram utilizados como armas em curtas distâncias. Chaves e torções, técnicas de alavanca para imobilizar o oponente, semelhantes às vistas em artes marciais como o jiu-jitsu. Projeções e quedas, variações de rasteiras, puxadas e lançamentos que derrubam o adversário no chão. Ataques aos pontos nervosos, golpes em pontos vitais do corpo capazes de causar dor extrema, paralisia temporária ou desmaio. Técnicas com armas. O Angampora possui um arsenal próprio, com armas típicas do Sri Lanka. Bastão longo, usado tanto para ataques diretos quanto para defesas. Espada de cana ou espada curva, considerada uma das armas mais emblemáticas. Adaga ou faca, arma de curta distância, usada em combinações rápidas. Lança, para perfuração, bloqueios e arremessos. Chicote, arma flexível, usada para controle de distância. Escudos pequenos, combinados com espadas curtas em combate defensivo. Cada arma tinha técnicas específicas, transmitidas de mestre a discípulo, com ênfase em controle de distância, precisão e fluidez. O lado místico. Esse é o aspecto mais espiritual e ritualístico da arte. Mantras e cânticos, usados antes do treino e combate como forma de concentração e proteção espiritual. Mudras. Acreditava-se que eles ajudavam a canalizar energia e intimidar adversários. Práticas energéticas. Algumas tradições falam em técnicas que enfraqueciam o inimigo antes da luta, seja pelo olhar, seja por ritual. Curas e contra-ataques. O mesmo conhecimento dos pontos vitais servia para tratar ferimentos, massagem terapêutica e recuperação muscular. Estilo e movimentação. Posturas, variadas, desde bases baixas e firmes até posições mais fluidas. Movimento felino. Muitos golpes e esquivas imitam o ataque e defesa de animais, especialmente do tigre e da serpente. Respiração controlada, usada para manter energia, explosão de força ou resistência em lutas prolongadas. Filosofia e treino. O treino acontecia em locais especiais chamados Angamadu, construídos segundo princípios tradicionais de energia e arquitetura. O aprendizado era dividido em fases. Primeiro as posturas e quedas, depois ataques, defesas, uso de pontos vitais, e só após anos o aluno era iniciado no uso de armas. Cada aluno passava também por um processo de disciplina espiritual, respeito ao mestre, meditação, rituais e autodomínio. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração pelo Angampora. Sua trajetória é a prova viva de que uma arte marcial verdadeira é indestrutível quando está entranhada no espírito de um povo. Ela nasceu da observação da natureza, foi temperada nos campos de batalha dos reis singaleses, enfrentou a perseguição e a proibição colonial e, hoje, renasce como um símbolo de identidade e resistência cultural. O Angampora nos mostra que a mais alta forma de luta vai muito além do físico. Ela é um sistema completo que integra o ataque e a cura, o corpo e a mente, o homem e a natureza. Dos golpes aos pontos vitais aos mantras de proteção, do bastão longo às chaves de imobilização, essa arte é um legado vivo. Ela sobreviveu não porque seus praticantes eram os lutadores mais fortes, mas porque entenderam que a maior batalha é preservar a alma de uma cultura. Se você gostou dessa viagem ao coração marcial do Sri Lanka, deixa seu like, comente o que mais te impressionou e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos do mundo marcial. Um forte abraço e até a próxima!